ter amor, a nos ensinar toda a ordem de educação, domesticando nossos instintos e transformando-os em caridade e amor para com todos os seres. A legítima defesa é acionada pela educação, pelo trabalho e pelo amor ao próximo como a nós mesmos. Somente Deus sabe como nos defender, por ter sido Ele que nos criou a todos. Compete-nos trabalhar em favor da paz em todas as direções da vida, para que essa vida nos responda com a mesma paz que distribuímos aos nossos semelhantes. Com o contato que devemos ter com Jesus, a lepra da incompreensão desaparecerá dos nossos instintos, como citado por Marcos, no capítulo 1, versículo 42, assim dizendo: no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Se queremos nos curar de todas as enfermidades, procuremos Jesus, o Cristo de Deus, que pode estabelecer-se dentro de nós mesmos, ensinando-nos como devemos proceder para que a luz venha a se acender dentro do nosso coração, fazendo-nos esquecer por completo a legítima defesa que os homens conhecem. A verdadeira defesa que podemos ter é trabalharmos para o bem comum, vivendo todo o tempo na construção do amor e pelo amor. Capítulo 44, Livro dos Espíritos, questão 758, Duelo e Assassínio. Felizmente já não existe mais o duelo, do modo que se processava em tempos idos. Hoje, os duelistas passaram para outra faixa. Em vez das armas que tiram a vida física, usam as armas da língua e da escrita, que por vezes ferem mais e a mais pessoas. Somente o Evangelho de Jesus tem o poder de educar as criaturas para que elas compreendam a necessidade de se amarem umas às outras, como nos deliberou Jesus, depois de amar a Deus. A doutrina dos Espíritos vem nos esclarecer que somente se limpa a honra, amando, trilhando os caminhos de Jesus, tendo como meta a caridade. O duelo é um assassino premeditado, é a velha história de limpar a honra. O duelo tanto poderia ser considerado como assassínio, como suicídio, porque sempre um sucumbia por simples momento de orgulho e vaidade. Em tempos idos, um dos duelistas ia para a luta sabendo que era mais fraco, mas ia pela honra, certo de que deveria morrer. Essas as falsas crenças, filosofias monstruosas, que devoram os meios de educar e de servir a Deus na grande casa, onde a fraternidade vigora em busca da paz de consciência. O mestre dos mestres já pregava o perdão das ofensas, e ainda acrescentava que deveríamos orar pelos que nos ofendem e caluniam. Não é preciso mais nada para eliminar o ódio, por sermos todos filhos de Deus e irmãos em Jesus. Hoje, o duelo é diferente. É duelo da vingança, do orgulho que ainda existem entre os homens, duelo do egoísmo que não se afastou das criaturas, se movendo em muitas dimensões, para se esconder da palavra do Divino Mestre. Mas, a doutrina espírita, como força pesquisadora, vai em busca desses monstros que devoram todas as possibilidades da humanidade e os expulsa do coração das almas, colocando neles o amor. O Evangelho de Jesus tem todas as possibilidades divinas de nos instruir acerca do resguardo da vida. Neste caso, por exemplo, busquemos a Marcos, no capítulo 1, versículo 25, que se refere às palavras de Jesus, deste modo, onde podemos comparar as nossas necessidades espirituais. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te, e sai desse homem. No caso de todos os duelos, em todas as suas faixas que podem atingir, com a ação do Espírito superiores junto à humanidade, podemos ouvir, se desejarmos, a voz do Mestre neste sentido: cala-te e sai deste homem, porque sempre o homem violento atrai para junto de si desencarnados da mesma índole, e acaba fazendo coisas parecidas com o próprio duelo. Estando o Evangelho dentro do coração da criatura, ela tem o poder de falar, expulsando os demônios das ideias mas, tornando-se livre por conhecer a verdade. Os dias que passam são os piores, para que possamos atingir uma certa disciplina, encontrando muitas dificuldades em educar os próprios pensamentos,
visto que podemos ter ideias e alimentá-las, ideias suicidas, ideias duelos de uma ferocidade incrível, capazes de matar a muitos pela sua ação invisível aos olhos humanos. Não devemos, nem podemos, tirar a vida de ninguém, deixando isso para quem a deu. É de bom alvitre que estudemos com boa vontade as leis que nos cercam a todos. De passo a passo, a compreensão nos invade o coração e nos faz sorrir, pela paz que passa a surgir no ambiente dos sentimentos. O tempo e a própria natureza nos falam que logo iremos ficar livres de todos os tipos de duelos e assassinos. Passará o mundo e a humanidade reinará com e pelo amor. Capítulo 45, Livro dos Espíritos, questão 759, ponto de honra. O chamado ponto de honra é ponto de ignorância. Em muitos países havia o duelo, quase como uma lei, quando se poderia defender os agravos sofridos. No entanto, as leis de Deus, por intermédio dos seus filhos maiores, nunca ensinaram essas extravagâncias, somente nos mostrando a justiça, a fraternidade e a ajuda mútua, mostrando, igualmente, o valor da oração. Salvaguardar verdadeiramente a honra é honrar a Deus, cumprindo a sua vontade. A ignorância criou deuses, para que esses deuses pudessem satisfazer as vontades dos homens. Hoje, nós observamos esses resquícios de prepotência nas nações e mesmo nas criaturas. Quantas pessoas aparecem em busca de conselhos e induzem o conselheiro a falar o que elas desejam? Quase todos os que buscam a fonte da sabedoria, e existem muitas na terra, por misericórdia de Deus, querem beber a água que eles mesmos escolhem. E como é de lei o buscar e achareis, o que buscamos, achamos. O que chamam de ponto de honra é apenas orgulho e vaidade, e, mais ainda, monstro do egoísmo, em defesa do interesse próprio. Há pessoas que somente vivem falando do que atingiram no comércio e na sociedade. Perde-se tempo imensurável alimentando a própria vaidade, e o que é pior, gasta-se tempo em coisas transitórias, sem nenhum valor para a alma. Pobres coitados, que não sabem o que fazem. Eles estão à espera do tempo, para as devidas transformações dos valores do espírito. E para encontrá-los, somente Jesus os pode guiar, pois ele é o doador divino, na faixa humana, para que a luz da vida, cada vez mais, se faça como luz de Deus no coração da terra e dos homens. Os usos e costumes do passado foram feitos pelos homens, vestidos com a miséria moral e alimentados pela vaidade torpe, onde a ignorância assiste. Chegou o momento de, com Jesus, quebrarmos as barreiras da mentira, porque somente a verdade ficará de pé. O Mestre dos Mestres enviou outro Consolador, para dar continuação aos seus ensinamentos, de modo que a luz possa permanecer em cima da mesa, destruindo as ilusões, limpando a ira da alma e mostrando à humanidade que podem e devem duelar, mas, agora contra si mesma, vencendo as suas más tendências, abrindo campo no coração para o amor e a caridade. O ponto de honra do homem em Cristo é aquele onde a honestidade se salienta, o perdão aparece e a caridade cristã alimenta todos os sentimentos. Muitas palavras e atos do passado deverão desaparecer com o advento do Espiritismo, e essa que hoje se chama grave é uma delas. A verdadeira grandeza do Espírito se encontra na obediência a Deus e fidelidade a Jesus Cristo, na grande obra empreendida pelo amor. Com esse gesto divino que nos integra, passaremos a nunca mais cobiçarmos as coisas más e inferiores. Anotemos o que disse Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 6. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Devemos copiar os homens nas suas vidas retas, e nunca servirmos como exemplos das paixões inferiores a que as sombras nos induzem. Busquemos firmar o nosso ponto de vista em Deus, como ideal permanente, e Cristo no coração a nos comandar todos os sentimentos. Capítulo 46, Livro dos Espíritos,
Questão 760. Pena de morte. A pena de morte é um ato inferior entre a humanidade, quando os povos se tornarem mais mansos, mais compreensivos, mais humanos, quando a sociedade entender a missão de Jesus e passar a viver seus preceitos. Certamente que tanto a pena de morte, como outras leis que se afinizam com ela, desaparecerão da face da terra. Para isso, deverão mudar tanto os homens que fazem as leis, como os fora da lei, porque não adianta modificar as leis da terra, fazendo-as para anjos, se os que devem respeitá-las são demônios. Não podemos fugir à realidade. Tudo que existe em forma de lei, mesmo no mundo, é por necessidade dos próprios homens, que precisam se educar e conforme a sua posição na escala da vida, a educação deve ser rudimentar, como os que ali se encontram. Pena de morte é um ato monstruoso. No entanto, Deus permitiu que fosse criada pelos homens para despertar almas que ainda se encontram vibrando e vivendo na violência. Os presidiários do mundo são inúmeros, milhões de seres humanos, vivendo como animais, refratários à educação mais leve e suave. Eles mesmos, pelas suas vidas, atraem situações que por vezes os dirigentes das nações não desejariam que lhes fossem impostas. Somente o amor tem o poder de livrar a humanidade das prisões em que ora muitos estagiam. Se os processos de educação dos marginais são rudes, muito mais para os que se encontram nos umbrais, que se acham jungidos, presos, por afinidade, em lugares muito piores que os mais baixos e infectos prostíbulos. As leis humanas não passam de instrumentos que os homens pedem pelos seus atos na vida que levam. Pensemos bem, se abrissem todos os presídios, e mesmo os manicômios, soltando-se todos os enfermos delinquentes e doentes mentais para as ruas das cidades e o campo, o que poderia ocorrer? As famílias não teriam mais segurança. Pensando assim, podemos notar as bênçãos que representam esses lugares de aprendizado. Nós nunca desejaríamos a pena de morte, e pedimos a Deus que esse processo desapareça do mundo o mais breve possível. No entanto, isso ainda deve demorar. As leis duras, e que às vezes nos parecem desumanas, ainda são necessárias por causa dos infratores, por enquanto incorrigíveis. A pena de morte e penas violentas deverão desaparecer no momento certo. Se for violentada, e os homens a retirarem das leis, talvez seja pior para os próprios ignorantes, por ser preciso que os violentadores da lei de Deus sejam levados para mundos talvez piores que esse em que eles se encontram por misericórdia de Deus. Nada pode ser violentado, tudo obedece a uma sequência de vida, para que a vida se estenda nas consciências e domine os corações, fazendo crescer o amor. Retirar certas leis de um país, de uma vez, poderá causar certos distúrbios bem piores. Deus sabe o que faz para a educação das criaturas, suas filhas do coração. Quando a alma amadurece, ouve sempre a voz do Mestre a lhe dizer: entretanto, procurai, com zelo, os melhores dons. Ele Coríntios 12:31. Eis aí o homem melhorado, que passa a procurar com zelo os melhores dons, em seu próprio benefício. A terra, com o tempo, passará a ser um paraíso, verdadeiramente um lugar de paz. Mas, para tanto, as leis de Deus devem ser obedecidas com zelo. Por enquanto, o progresso social muito tem a desejar, por causa dos espíritos que moram neste mundo. Quando eles melhorarem, tudo mais ficará mais fácil, e a vida no planeta Terra passará a ser uma cópia da harmonia dos céus, onde Deus e Cristo ficarão mais visíveis, e nós todos seremos integrados no rebanho de luz. Capítulo 47, Livro dos Espíritos, Questão 761, Direito de Viver. Ninguém tem o direito de tirar a vida física do seu semelhante. Se ele é um marginal, como se diz, é bem melhor que se ajude a educá-lo. Por que julgar, se igualmente já passamos por esses caminhos? O preço do despertamento espiritual das criaturas é bastante caro,
Os caminhos são longos e estreitos. A lei da conservação já se expressa no seu contexto. Conservar não é tirar a vida, seja sua ou do seu irmão. A justiça não deve ser feita com as próprias mãos. Deus sabe como corrigir seus filhos. Quantos criminosos não se arrependem, com certa assistência de outros companheiros? Muitos e muitos. Portanto, se já sabemos que ninguém morre, por que tirar a vida? Se ele vai viver do mesmo modo, se a vida continua, cortar o fio da existência física é apenas transferi-lo com os mesmos problemas para o mundo espiritual, onde se encontram bem mais problemáticos do que na Terra. O nosso dever é ajudar o mais que pudermos, com os recursos que estiverem em nossas mãos, e Jesus já nos deu todos os instrumentos de educação das criaturas, com o seu Evangelho. Basta servir-nos dele para o proveito próprio e para a felicidade dos outros. Para preservar a nossa vida, o verdadeiro caminho não é matar os outros, é procurar conservar a vida e amar a todos, nas linhas ensinadas por Jesus, o Mestre dos Mestres. Somente um pode tirar as vidas que desejar, Deus. Para ele, isso se chama a transformação necessária. Nós outros devemos respeitar as leis criadas por ele, e quem sair delas sofrerá as consequências. Existem muitos escândalos que, por vezes, são necessários. No entanto, ai daquele que servir de instrumento para esses escândalos. Compete a nós, filhos de Deus, sermos obedientes em todos os rumos da educação que o amor nos ensina, para conhecermos a verdade. Vamos anotar o que diz Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 30, quando assim se expressa. E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. É nosso dever nos defendermos de todos os gritos a que estamos expostos a toda hora. No entanto, devemos compreender como defender com critério e com caridade, nos livrando e mostrando a todos a luta cristã que devemos empreender em favor da paz, juntamente com a fraternidade. Se tirar a vida de alguém e estabelecesse a paz para a humanidade, já não existiria a guerra no mundo, e ele seria há muito tempo um paraíso. Se Deus permite muitos flagelos à humanidade, é com o fim de educar os endurecidos de coração. Todavia, esses endurecidos sentirão com o tempo a necessidade de compreender as verdadeiras leis e obedecer a elas. Enfim, tudo que possa acontecer no âmbito universal, quer seja ou não fora do amor, Deus o transforma para o bem da humanidade. Se por acaso sentimos dificuldade em compreender Deus na sua plena justiça, usemos a oração e meditemos, que as verdades sempre vêm para quem se esforça em aprender, como gotas de luz para os corações de boa vontade. A verdade é relativa em todos os planos da vida. Somente Deus a conhece na sua totalidade, porque Ele é mais que a verdade, pois foi quem a criou. Ele é mais que o amor, porque este nasceu do seu coração. Ele, enfim, é muito mais que todas as leis estabelecidas, por ser o Senhor, Criador de todas as coisas. Capítulo 48, Livro dos Espíritos, questão 762, Causas da pena de morte. O homem somente institui leis melhores para a sociedade a que pertence, quando alcança melhores níveis morais. Antes disso, tem empanada a sua mente, de maneira que ele não vê, nem sente indução para tal melhoramento. Quem não é aprovado em um curso, não pode passar para outro, e as reencarnações são cursos e meios de despertar as almas para uma realidade maior. Compete ao tempo, devagarinho, ir modificando as criaturas, para depois essas mesmas criaturas começarem a entender que elas próprias devem se esforçar para conquistar lugares melhores nas linhas da vida. Se não há injustiça em nenhum campo de vida, a pena de morte em alguns lugares pode ser considerada injustiça. São meios usados para a educação dos homens. Se existe injustiça, não é contrariando a vontade de Deus, que concedeu que se a fizesse. Ninguém mata ninguém, bem o sabemos,
Tudo são processos de renovação, e sempre para o melhor. É justo que um espírito superior não sirva de instrumento de escândalo. Disse Jesus, é necessário o escândalo, mas, ai daquele por quem o escândalo vier. O leitor não deve interpretar mal o que falamos, achando que estamos a favor da pena de morte, pois se engana. Estamos somente estudando à luz da verdade. Se a pena de morte existe em certos lugares, é porque Deus assim o permite. Vejamos novamente a resposta dos espíritos superiores à pergunta 536, que assim se refere. Tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. E Paulo, o apóstolo, afirma em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não há como entender de outra forma, e a própria razão nos esclarece que somente Deus comanda tudo. Os homens somente servem de instrumentos para tal cometimento. Em sua carta aos Romanos, Paulo afirma: estando plenamente convicto de que Ele é poderoso, para cumprir o que prometera. Romanos 4:21. O que Jesus prometeu, Ele vai cumprir fielmente, e nenhuma das suas ovelhas se perderá. No entanto, os processos para elas acordarem para a luz do amor são, às vistas humanas, dolorosos. À proporção que o homem se instrui e educa, não vá precisando mais de meios drásticos, de presídios, de enfermidades e mesmo dos flagelos onde incluímos as guerras fratricidas. Quando Napoleão Bonaparte desceu à carne não foi para ser um missionário nos templos religiosos, foi para dirigir e libertar um povo da prisão mental, bem ao contrário de Gandhi. No entanto, tanto um como o outro foram missionários. A missão de Joana d'Arc foi muito diferente da de Francisco de Assis, no porte da sua vida. Todavia, os ideais foram os mesmos, de paz para as criaturas. Ainda temos muito que estudar sobre as leis de Deus, dirigidas por Cristo para todos nós, encarnados e desencarnados na Terra e na sua atmosfera. Vamos nos melhorar moralmente, que logo desaparecerá a pena de morte, bem como outras leis que não desejamos. Capítulo 49, Livro dos Espíritos, questão 763, Restrição da pena de morte. Certamente que quando um povo está esquecendo as leis bárbaras, esse povo se encontra subindo na escala do progresso. No entanto, quanto mais se criam leis drásticas, parece evidenciar o que se passa pelos seus corações. O povo reflete os governos e os governos refletem o povo que se encontra sob a sua direção. A civilização humana, quando não se encontra vinculada às leis espirituais, não reconhece a Deus como o único comando de todas as coisas. Quando não percebe a necessidade de amar não só aos seus familiares, mas a toda a família humana, esse povo por dentro está brutalizado, e pode, de momento a momento, surgirem no cenário das suas vidas flagelos incontáveis, atraídos pelos seus próprios pensamentos inferiores. A verdadeira educação não vem com aparências exteriores. A sua fonte está dentro da alma. Se dermos uma visão em toda a Terra, acompanhando todos os acontecimentos, os desastres morais da humanidade, os caprichos dos homens, as leis feitas por eles, os presídios, os depósitos infectos em toda a Terra, as guerras sem trégua, em constante carnificina humana, enfim, em todos os sofrimentos provocados, em se somando tudo, notar-se-á, por esse reflexo de maldade e de sofrimento, qual a altura espiritual dos seres da terra? E o que fazer em favor dos homens? Se colhemos o que plantamos, não devemos esperar boas coisas nos fins destes tempos. Todos têm culpa registrada no cartório divino. Se não provocamos o mal de um modo, usamos de outro, o que no fundo é a mesma coisa. Quantas dúvidas não temos de todas as coisas reais? Essas dúvidas se transformam em imagens e elas são vivas,
procurando inspirar os mais descrentes seja onde for. Os que as criaram, participam do karma dentro da coletividade. Assim é com todos os outros pensamentos, elas sempre se incorporam com os seus iguais, mas levando a marca do seu Criador, e esse selo indica a sua verdadeira fonte. Por esse pequeno traço notaremos outras verdades espirituais e o porquê sofremos, mesmo procurando nos libertar, alcançando a verdade. É bom, neste momento, que analisemos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 16, esta referência. O qual nas gerações passadas permitiu que todos andassem nos seus próprios caminhos. Não adianta as aparências exteriores, o que vai pelo nosso íntimo nos dirige para os nossos próprios caminhos. Isso é o comando da justiça, é o comando de Deus. Ninguém engana ninguém. Somente a verdade fica firme em todos os pontos da vida. Quem a busca, sente-se aliviado no centro da consciência. Mesmo que o encontremos condenados de toda sorte, como irmãos procuremos ajudá-los, sem condená-los mais, nem querermos ficar livres deles por processos que são sementes semeadas pela invigilância. Olhemos bem que a colheita deve surgir, de acordo com o plantio. Os tempos vão mudando, e com eles as leis humanas, ficando cada vez mais suaves e espiritualizadas. Os homens interpretam as leis de Deus de acordo com as suas necessidades, no padrão de sua altura espiritual. O espírito é imortal e a vida cresce cada vez mais. Essa é a nossa alegria, dentro da alegria de Deus. As leis dos homens buscam mais aproximação com as leis de Deus. Se eles não fizerem essas mudanças pelo amor, os grandes acontecimentos mostrar-lhes o que deve ser feito, na linguagem que a natureza sabe usar, que se chama dor. A pena de morte, como outras leis nascidas das sombras, ao desaparecer nos mostrará o sol que começa a aparecer, dando sinais vida nos corações que estagiam na terra. É a misericórdia de Deus sublimando os homens. Capítulo 50, Livro dos Espíritos, questão 764, pena de talião. O olho por olho e dente por dente do Velho Testamento não pode ser interpretado como sendo para se exercitar a justiça humana. A pena de talião, somente um pode exercê-la, Deus. As mãos humanas não têm autoridade para fazer justiça com ninguém. Os que servem de motivo de escândalo, sofrem as consequências desse mesmo escândalo. O grande arquiteto do universo criou leis, e essas leis são aplicadas onde quer que seja, apresentando-se como justiça. O homem moderno, no dizer dele mesmo, deve entender suas próprias necessidades de compreender seus semelhantes e com eles aprender o avanço da vida, para que possa viver em paz. Jesus disse que quem mata com a espada, por ela perecerá, desautorizando o homem como instrumento dessa justiça. Ele se referia à ação da lei universal. Quem cobra do violento é a lei de Deus, não os homens. Jesus tanto falou do perdão, como perdoou em todos os passos de sua vida generosa. A vida é uma plena semeadura, onde colhemos o que plantamos. A lei nos vigia constantemente. Graças a Deus, a lei universal anda conosco todos os instantes, nos ajudando a compreender a lei de amor. Anotemos o escrito de Lucas, no capítulo 3, versículo 11. E, respondendo, ele lhes disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida faça o mesmo. Não se restringe Jesus somente àqueles que nos amam, mas se refere a quem tiver necessidade de vestir e fome. Isso inclui, igualmente, os próprios inimigos, e é a esses que devemos procurar amar com mais segurança, para que eles compreendam que somos todos irmãos. Eis aí o perdão ajudando a quem nos faz o mal, a quem nos calunia e fala mal de nós. Jesus, ao falar da espada, não queria dizer que deveríamos aplicar a pena de talião, sabendo ele que essa pena somente Deus pode e sabe aplicá-la,
como correção aos seus filhos. Devemos estudar sempre, pesquisar todos os dias e orar constantemente, para não cairmos em tentação de usarmos as coisas indevidamente. Estamos avançando para outra era, nos aproximando para a luz do amor mais puro. Está se completando o ciclo de uma era, para ganharmos outra mais feliz. Há de ser feita uma limpeza no planeta, de modo que quem herdará a terra serão os homens de boa vontade, arrependidos, passando a pagar o que devem, mas sem fazerem mais faltas, trabalhando dentro de si para encontrarem a luz do amor, tendo como fonte divina e inesgotável a luz, por ser parte da luz de Deus. Jesus nunca usou de violência com ninguém. Ele foi todo amor, deixando os preceitos de luz para que possamos entender a lei e vivê-la. Muitos estudam o Evangelho, mas acabam como nos fala Lucas, no capítulo 2, versículo 50. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. Atentemos, todos os dias carregamos o pergaminho de Deus conosco. Respeitemos sempre o livro sagrado, mas o melhor é compreendê-lo, pois somente com a maturidade as suas letras são transformadas em luz. Assim, as almas passam a entender a boa nova do Cristo, em espírito e verdade. Cuidado com a letra que mata, somente o espírito vivifica. Capítulo 51, Livro dos Espíritos, questão 765, Não matarás. O não matarás é a lei divina, que brilha entre os homens desde épocas recuadas, para que possa fazer parte da própria vida dos homens. Existem muitas modalidades de matar, e a alma deve observar a palavra de Deus, pelos seus semelhantes, começando a respeitar primeiro seus irmãos, para depois passar a outras escalas, de acordo com o crescimento espiritual das criaturas. Quem mata, morre. O sistema de morte do nível da humanidade é doloroso, porque as criaturas vivem matando em todas as modalidades. A morte está sendo transformada e deverá alcançar um plano maior, transformando-se em vida, em esplendor de alegria e de paz em plena consciência. A impressão de sofrimento que a morte do corpo dá, é pela consciência culpada de muitos atos indignos. Esperemos que dentro do terceiro milênio a vida seja transformada das trevas para a luz, da luz para Deus mais presente no coração da alma. O homem vai deixar de tomar o lugar de Deus na execução da justiça. Ele vai amar e servir, ele vai instruir e educar, aprendendo e ensinando. Ele não é Deus, o homem é filho de Deus, tendo em Jesus o guia de todos os seres humanos que estagiam na terra. O significado do mandamento se diversifica em todos os rumos: não matar o próprio corpo, não matar o tempo que Deus nos deu, não matar os pensamentos bons, não matar a palavra edificante, não matar a força e a vida da natureza em todos os seus reinos. Os caminhos para respeitar a vida são inúmeros, e devem ser respeitados pelos homens, para que esses homens tenham paz. Enquanto a criatura não ajudar, não servir, não amar a todos e a tudo, não encontrará paz de consciência. Não podemos esquecer o Evangelho nos nossos escritos, porque ele nos dá força de entendimento em todos os rumos da inteligência. Vejamos o que se encontra em Atos dos Apóstolos. Os discípulos, porém, transbordaram de alegria e do Espírito Santo. Atos 13:52. Essa visita da alegria do Espírito Santo foi pelo respeito mais profundo das leis de Deus ensinadas por Jesus a seus companheiros. O ministério estava em plena harmonia, o amor era o grande móvel, manifestado em todos os corações. Os discípulos, pelo conhecimento com Jesus, não mais mataram e, sim, passavam em todos os lugares dando vida, animando os sofredores, dando pão a quem tinha fome, vestindo-os nus e, desse modo, sendo bem-aventurados em todos os segmentos da vida. Eles compreenderam o que é amar e o que é amor. Aplicar a morte física nos outros é um crime, principalmente quando é aplicada em nome daquele que somente dá a vida, Deus. A humanidade se encontra em um caldeirão de lutas de todos os tipos.
A inferioridade campeia em todos os quadrantes da Terra e parece que o mundo se encontra desabando em uma calamidade universal, muito pior do que o próprio dilúvio. No entanto, nem o mundo, nem a humanidade estão piorando. Pelo contrário, isso é indício de melhora breve. Todavia, os verdadeiros sinais de mudança se encontram em dores, desesperos e infortúnios sem conta. Ainda assim, a lei se irradia, e com mais expressão visível. Não matarás. Não matarás. Para que a ilusão da morte desapareça para sempre e passe a reinar somente a vida eterna. Resta-nos, encarnados e desencarnados, colher a soma de tudo, de todos os acontecimentos, guardá-la na intimidade da vida, convidar a Cristo para a intimidade do coração na presença de Deus, para o grande banquete que se chama a tranquilidade imperturbável da consciência e felicidade sem fim para todas as almas redimidas, em se despertando todos os dons de luz na expressão de paz. Então o não matarás não precisará ser dito nunca mais, por não precisarem dessa advertência as almas que herdarem a terra. Fim.